Arquivo Público já está pensando na agenda do próximo ano. O tema é o maior evento de 2016. Mas quem tem os detalhes para a gente é o Rafael Pierobon. As pessoas têm até abril para mandar o seu material aqui para o Arquivo Público para compor esta agenda do ano que vem. Eu vou conversar com a Maria Tereza, ela que é a diretora aqui do Arquivo. Tereza, o tema são os Jogos Olímpicos, né? Isso, Jogos Olímpicos em Rio Claro. O que é isso? Então, a ideia é a gente falar sobre as modalidades olímpicas, como é que elas estiveram representadas em Rio Claro ao longo da sua história. Então, como é que foi praticada a natação, hoje temos o hipismo, o basquete, o futebol, o atletismo, vôlei, as diferentes modalidades olímpicas, né? Como é que elas ao longo da história ficaram representadas na cidade. E como que as pessoas podem então colaborar com o arquivo? Então, doando ou emprestando as suas fotos, a gente pode digitalizar e devolver, né? Para compor. A agenda, ela é principalmente um registro fotográfico, né? da cidade. Então, temos lançado aí algumas agendas interessantes que contam determinadas histórias da cidade. A gente quer, em 2016, por conta dos Jogos Olímpicos no Brasil, a gente quer retratar esses esportes aqui em Rio Claro. Que a pessoa faz, então, aqui para contatar vocês do arquivo? Então, o arquivo fica aqui no NAM, né, no Núcleo Administrativo, telefone 3522-1948, e é só chegar ou ligar, a gente também pode buscar, não tem problema nenhum. Todo tipo de foto dessas modalidades, então, tem espaço? De todas as modalidades. Ok, obrigado, Tereza, pelas informações. Então, até o mês de abril, o arquivo está recebendo esse material da população de Rio Claro sobre as modalidades olímpicas. Rafael Pierobon para o Rio Claro Notícias. Vamos de esporte, Vlada De Santos aqui comigo. Tudo bem, Vlada? Tudo bem, Paulo. Olá, pessoal de casa. Hoje um monte de boa notícia para o esporte de Rio Claro, né? Com certeza aí coisas bem bacanas, só uma que a gente vai depois falar, mas já está resolvido o problema também aí, começando pelo basquete, né? Exatamente, olha, a gente vai começar pelo basquete, o Rio Claro Basquete jogou, né, na última sexta-feira contra o Pinheiros, uma partida dificílima, viu, Paulo, mas uma partida principalmente de superação. O time começou perdendo aí logo no primeiro quarto por 11 pontos, mas deu a volta por cima dessa vez, Paulo, e saiu com a vitória. A gente vai ver o Marcelo Tamião, o técnico, comentando um pouquinho sobre o esquema utilizado nesse jogo e também agora já falando do próximo adversário, que já é quarta-feira. No início do jogo não deu certo a nossa defesa, nós trabalhamos na defesa individual. Depois nós mudamos para uma defesa zona, foi onde o time encaixou e a gente fez um grande jogo, uma grande partida, buscando aquilo que a gente estava pretendendo, que é diminuir os pontos que a gente tem tomado, né? Tomamos apenas 67 pontos. Isso mostrou a evolução defensiva da equipe. Contra o Palmeiras já nós fizemos um jogo bastante equilibrado e tivemos assim condições já de vencer. Não aconteceu, mas a gente viu que a equipe evoluiu principalmente mentalmente. E no jogo do Pinheiros foi realmente uma superação, todo mundo jogou muito bem, aqueles que entraram deram conta do recado. Isso que é o importante, né? A gente precisa de todos os jogadores, inclusive nós fizemos, entre aspas, com que o Álvaro viajasse esses dois jogos junto com a equipe, porque é um momento que a gente precisa de todo mundo e a gente precisa estar unido para que a gente consiga aí subir na tabela de classificação. A gente já está vendo a possibilidade do que a gente vai ter que fazer durante a partida, já estamos assistindo alguns jogos da Liga Sorocabana e a gente vai fazer, como a gente faz com todos os jogos, um planejamento de jogo, né? Pode ser que dê certo, pode ser que no momento a gente mude alguma coisa, mas que a gente esteja preparado para aquilo que a gente tem que fazer. Não há outra possibilidade, outra alternativa a não ser jogar aí com a equipe para que a gente vença e vença bem aqui dentro de Rio Claro. O detalhe, né, Vlada, que foi ali, ó, no sufoco, né? Nos segundos finais aí que o Caio Ranches, mesmo machucado, chamou a responsabilidade para ele, conseguiu fazer a cesta ali, 2 pontos. E na sequência o Tatu converteu 2 lances livres, dando a vitória para o Rio Claro Basquete, Paulo. Próximo adversário, Liga Sorocabana. Aí a briga é direta, né? Exatamente. Olha, é confronto direto, gente. É importante lembrar que no primeiro turno o Rio Claro Basquete perdeu para a Liga Sorocabana, 6 pontos de diferença. Então é importante essa vitória por mais de 6 pontos. Se fizer 7 pontos, está ótimo aí já, viu, Paulo? Porque daí num confronto direto mais para frente, se precisar fazer o desempate aí para ver quem
cai ou não, tomara que o Rio Claro Basquete já tenha subido muito mais na tabela, mas é importante daí ter essa diferença, já que são os 2 últimos colocados na tabela. Eu não sabia que tinha esse critério de desempate. Exatamente, tem sim. O Rio Claro perdeu o primeiro jogo por 6 pontos de diferença, então é importante que ganhe esse jogo de quarta-feira às 8 horas no ginásio Felipe Caram por mais de 6 pontos, claro, 7, 8, se puder ser 10, 15. Melhor ainda. Melhor ainda. Ingressos, olha, a promoção continua, R$10. É importante você, torcedor, comparecer, prestigiar o time e empurrar, já que é uma partida aí de muita importância. Todas as partidas são importantes, né, Paulo? Mas esse confronto direto aí vai fazer toda a diferença ao longo do campeonato, mais pra frente. É isso aí. Agora o futebol, Vlada, Rio Claro começando pelo Galo Azul, falando aqui dos 2 times, mas começando pelo Galo Azul, entrou em campo contra o Batatais para o último jogo, treino antes da estreia no Paulistão, né? Exatamente. Olha, gente, a vitória veio para o Rio Claro, só que o técnico Buião já deu um recado, viu? Ele vai mexer no time durante a semana. Vamos conferir. No primeiro tempo, os 2 clubes começaram errando muitos lances. Só aos 12 minutos aconteceu o primeiro chute a gol pelo Rio Claro. Mas o que persistiu mesmo foram os erros e as sequências de passes errados e faltas duras. Depois disso, o Rio Claro emplacou boa jogada. Só aos 38 minutos, Matheus abriu o placar. Mas essa felicidade não durou muito. Os visitantes balançaram as redes 2 minutos depois. O técnico Buião começou a testar as peças da equipe e no intervalo fez 3 substituições, principalmente no setor defensivo. E para coroar o bom início de tempo, aos 12 minutos, o Rio Claro encheu a rede mais uma vez. Aproveitando a bola parada, Gilberto, que vinha do banco, balançou as redes. E o time continuou no ataque. Mas o lance polêmico da partida aconteceu aos 25 minutos, quando, em um ataque do Rio Claro, o zagueiro do Batatais tirou a bola em cima da linha. E foi quando o juiz parou a partida para verificar a informação com o bandeirinha que a confusão começou. Os jogadores, com os ânimos à flor da pele, se estranharam e discutiram. Mas no final ninguém foi punido e o placar também continuou igual. O jogo permaneceu assim até o final, sendo 2-1 para os donos da casa. Muito mais importante do que o resultado desta partida é a preparação para o Campeonato Paulista. O time estreia no próximo sábado contra o Botafogo. E a notícia que vai entristecer os torcedores é que a partida não será mais no estádio Cimitão. As arquibancadas tubulares estão sendo montadas. Porém, não vai dar tempo de terminar e ter o laudo técnico até o dia da estreia no Paulistão. Rio Claro jogará em Limeira, mas a notícia não desanimou muito os jogadores. Dependendo de onde for a partida, a gente tem que procurar fazer o nosso jogo e é a mando nosso. Então, onde que fosse a partida, a gente tem que procurar entrar e conseguir essa vitória. A expectativa com o jogo treino de hoje era que o técnico Buião já mostrasse a cara da equipe titular. Mas, de acordo com ele, o time ainda não está fechado. Principalmente na parte defensiva, eu estou com dúvida em algumas posições, em umas 2 ou 3 posições, mas eu tenho certeza que até quarta, quinta-feira já mata essa dúvida aí e a gente fica ali prontinho para o jogo de sábado. Na verdade, agora fica essa pendência, né, Vlada? Será que dá para reverter? Tem tempo para isso? Olha, é muito difícil, gente, conseguir reverter esse mando de jogo lá no Major José Levi Sobrinho, em Limeira. Daí vocês podem virar para mim e falar assim, Vlada, mas em outros anos conseguiu essa liberação, né, Paulo, em cima da hora, né, faltando um dia para o jogo. Só que acontece o seguinte, gente, esse ano as regras mudaram na Federação Paulista de Futebol e quem vai comentar um pouquinho mais sobre essas mudanças é o Alex Afonso, o diretor de futebol do Rio Claro. Ele conversou com a gente, vamos conferir. Pelo que eu ouvi do Coronel Suíta, a possibilidade desse ano a gente jogar aqui a estreia, hoje para mim é 0. Até pela questão do torcedor. A gente jogaria aqui com portões fechados e isso não pode mais. Como eu disse, acho que só em caso de punições você se joga com portão fechado. Fora isso, a gente não tem mais... a gente tem que jogar em outro lugar, abrir para o torcedor. Então, acho que para estrear, a gente estreia fora, mas a gente quer trabalhar, senão a gente corre o risco até na segunda rodada de ter que jogar fora novamente.
Nenhuma previsão, então? Porque ele falou em segunda rodada já. Já é segunda rodada, Paula. A gente espera aí, o Alex Afonso comentou comigo, que provavelmente até quinta, no máximo sexta-feira, essas arquibancadas devem estar prontas, montadas, para fazer essa vistoria, né? Agora a gente fica aguardando aí, pode ser que chova, se acontecer que o tempo mude, daí fica difícil para o pessoal trabalhar. Então a gente está na expectativa. Ao longo dessa semana, estamos na segunda-feira, ao longo dessa semana, para a gente ter mais novidades. O time continua treinando, não treinou agora de manhã, vai treinar agora às 4h30 da tarde. E a gente fica nessa expectativa porque o Alex Afonso precisa mandar para a federação aonde vai acontecer o terceiro jogo em casa. O segundo jogo é fora de casa, mas o terceiro seria aqui já, né, Paulo? Então o Alex Afonso precisa mandar para a federação isso, eles têm um prazo e se eles não mandam até sexta-feira, eles já têm que indicar um novo estádio para poder jogar. Tá aí o impasse, vamos acompanhar o que vai acontecer aqui. Agora o outro time de Rio Claro fez bonito também, jogo treino. O Velo venceu o São Bento, time da Série A1. Vlada, a única situação chata foi aquela encrenquinha antes do jogo, né? Exatamente, olha gente, aquela história, os jogadores queriam acompanhar o jogo, os torcedores queriam acompanhar o jogo e o Paulo Roberto não estava com cara de muitos amigos não, vamos conferir. Ver. A partida entre Velo e São Bento começou com confusão antes mesmo da bola rolar, quando torcedores da organizada Geraldo Velo, que foram até o Benitão para assistir ao jogo, acabaram barrados de entrar porque naquele dia os portões eram fechados para o público. Houve discussão entre a diretoria e a organizada e alguns membros invadiram a arquibancada com a chegada do ônibus do time adversário, mas logo se retiraram. Com quase 40 minutos de atraso, teve início o jogo treino e o clima também foi quente. Várias faltas para os dois lados e também vários cartões amarelos distribuídos. Os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado, com poucas chances. Mas Neander mudou esse cenário e marcou um belo gol aos 30 minutos. 1-0 Velo Clube. Intervalo de jogo, enquanto isso, cada um assiste a partida como pode, seja na sacada do prédio ou pendurado em uma árvore. Mas o conforto da torcida velista mudou com o início do segundo período, quando eles foram autorizados para assistir a partida. Uma pena que a liberação só veio depois do golaço marcado pelo lateral esquerdo Edson Paraná, que tabelou com o meia Everton e depois fechou o lance com um chute de perna direita. 2-0 Velo Clube e fim de jogo. Apesar da partida ter sido bastante dividida, marcada por um grande número de faltas, inclusive com cartões amarelos, o Velo Clube se mostrou superior ao São Bento e fez um grande jogo aqui dentro do estádio. E quem brilhou justamente foram os reforços recém-chegados ao Benitão. A equipe está encaixando, está começando a entender o sistema de jogo, do jeito que a gente gosta que joga, principalmente aqui no Velo, tem que saber como se joga aqui e a equipe está começando a assimilar bem isso e jogo a jogo, treino a treino, está melhorando cada vez mais. Apesar do pouco tempo nosso de curto de trabalho, né, acho que a equipe está encaixando bem, fizemos aí 2 amistosos, contra a Inter de Limeira, bons resultados, né, então agora vamos trabalhar a semana aí para chegar contra o Rio Branco aí e conseguir a vitória. Neander e Paraná, autores dos gols, fazem parte dos atletas recém-contratados para a Série A2. Com 2 gols em 2 jogos, o volante Neander confirma que os resultados são positivos, mas o foco é o que será feito a partir do apito inicial na estreia do Paulista. Para a torcida até pode ser, para nós não, a gente sabe que isso daí foi um treino e o que vale mesmo é no campeonato. Acho que nós estamos usando isso para melhorar o conjunto. Acho que foi um passo importante, um treino importante que faz com que a gente entre mais confiante dentro do campeonato, mas sempre com os pés no chão, mantendo a humildade e o respeito com as equipes adversárias. Legal que pelo tempo que o João Valim teve para mexer, porque na equipe até que parece que, né? Exatamente, vencer um time da A1 como o São Bento do Paulo Roberto não é para qualquer um não, viu, Paulo? E o Neander aí que falou com a gente, que fez o gol, ele inclusive no primeiro jogo contra a Inter de Limeira também fez o gol, tá? Bem focado aí, fazendo grandes partidas. O Neander deve ser uma grande revelação do Velo aí nessa Série A2, um grande jogador que vai fazer a diferença em campo. Agora,
a corrida contra o tempo para montar o elenco continua. Tem reforço, né? Exatamente. Olha, gente, o Velo Clube finalmente anunciou seu camisa 10. Trata-se do meio ofensiva Judson Augusto. A gente tem até a imagem dele aqui. O Judson Augusto do Bonfim Santos, 22 anos, Paulo. Ele, inclusive, integrou a seleção da Guiné Equatorial em 2012. Ele passou por times como Cruzeiro, Bahia e São Bernardo. Estava treinando no Cuiabá Esporte Clube, aguardando empréstimo, já que o São Bernardo liberou para negociações. E ele tem como principais características, Paulo, o passe e o drible. É o que a gente quer ver aí ao longo da competição. A gente espera boa sorte aí ao Judson, que deve chegar aí já nos próximos dias para integrar o elenco, já que a estreia também já é nesse sábado, né? Precisa chegar o quanto antes aí para começar a treinar e se entrosar com o time, Paulo. É uma carta a mais aí para o João Valim usar no Velo Clube. Exatamente. Por hoje é só? Por hoje é só, Paulo. Vlada, obrigado, e a gente continua amanhã com a cobertura completa do esporte. Exatamente, um bom início de semana a todos. Lembrando que logo mais, às 8 horas da noite ao vivo, temos o debate esportivo aqui na TV Claré, comigo, Ivo Rosalém, toda a nossa equipe. Nós vamos falar inclusive dos jogos treinos, comentar um pouquinho mais, basquete. Tem muita informação logo mais ao vivo, às 8 horas aqui na TV Claré. A gente espera vocês. Valeu, Vlada. Até logo, Paulo. No próximo bloco, vamos seguir com o tema construção civil. Hoje falando sobre uma empresa de Rio Claro que virou franquia e tem mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil. Olá, não saia daí. Rio Claro Notícias volta já.